As communities BGP basicamente são recursos que o protocolo BGP nos permite utilizar para poder fazer marcações de rotas ou marcações de prefixos. E com base nessas marcações, conseguimos construir políticas de roteamento muito mais robustas, como também criar engenharia de rede dentro do nosso ambiente. As communities BGPs, elas são conhecidas como atributos opcionais, porque eles não precisam ser necessariamente utilizados, e transitivos. Isso significa que não precisamos utilizar, porém, quando utilizamos essas informações, elas são transicionadas através do ASPF. Existem também o que chamamos de communities well-known, ou communities bem conhecidas, que geralmente são a community internet, que é basicamente uma marcação que fazemos no nosso prefixo, de modo que esse prefixo ela deve ser divulgada para todos os nossos neighbors BGPs. Isso é, por exemplo, uma community well-known internet. Tem outra community também chamada de no advertisement. E o que significa ela? Ela não divulga o seu prefixo BGP marcado com aquela community para todos os vizinhos BGP. Então, internet divulga para todo mundo, no advertising não divulga para ninguém, e temos também o no export. O no export, por exemplo, ele não divulga apenas para os vizinhos eBGP, ou seja, External Peers BGP. Esses são apenas exemplos de communities well-known, porém você consegue criar o seu mapa de community, ou seja, você consegue definir marcações ali para o seu ambiente de rede, e no momento que você receber um prefixo com essa marcação, a sua rede vai tomar determinada ação com base naquela marcação. E é isso que a gente vai demonstrar aqui no vídeo de hoje, junto com vocês, em cima dos roteadores MikroTik. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. E para a gente demonstrar a configuração de communities BGP em equipamentos RouterOS, eu trouxe o seguinte laboratório aqui para vocês. Como vocês podem ver na tela junto comigo, eu tenho 3 roteadores. E cada roteador ele é representado por um ASN. Por exemplo, o RT1 ele é representado pelo ASN 65500. O RT2 ele é representado 65501 e o 3 65502. Principalmente atrás do RT1 e do RT2 eu coloquei as redes 192, 16810, 192, 16820 aqui atrás do RT1 e atrás do RT3 eu botei o 192, 16830 e o 192, 16840. Ambos roteadores vão divulgar esses prefixos para a rede de forma que a gente consiga manipular ali os atributos com base nas communities. Isso tudo vai ser feito aqui nos roteadores RT1, RT2 e RT3, conforme a gente vai mostrando aí no desenrolar desse vídeo. Só para a gente terminar aqui então a análise da nossa topologia, a gente tem também as conexões entre cada roteador. Por exemplo, entre o RT1 e o RT2 eu botei a rede 10.10.00/30, e entre o RT2 e o RT3, 10.10.0.4/30. E qual que vai ser o intuito do nosso laboratório aqui? A gente vai trabalhar principalmente aqui no roteador 2. O roteador 2 ele é o roteador da Morcego Telecom, e geralmente quando você contrata algum link de alguma operadora de trânsito, principalmente as maiores, eles geralmente passam para você uma lista de communities de forma que você consegue trabalhar melhor ali as políticas de roteamento sem precisar ficar ligando para a operadora para ficar fazendo todas essas alterações. E essas communities elas estão descritas aqui embaixo. No lado esquerdo é as communities para ASNs de 16 bits. Então provavelmente se você já abriu um ASN há muito tempo atrás, o seu ASN é de 16 bits. Então você poderia, por exemplo, trabalhar com esse tipo de community aqui. Já depois de 2006, se não me falha a memória, os ASNs eles passaram a ser de 32 bits, porque o de 16 bits não estava dando mais conta.
Então, quando a gente começa a falar de ASNs de 32 bits, a gente precisa trabalhar com as Extended Communities, ou as communities estendidas, que é o que está representado já na tabela da direita. Entretanto, ambas tabelas aqui têm a mesma funcionalidade. Eu só coloquei aqui por uma forma de community tradicional e a outra forma aqui no community estendida, para que você possa aprender a fazer os dois jeitos. Se você tiver um ASN de 32 bits, basta utilizar esse campo aqui da direita. Se você estiver ainda trabalhando no ASN de 16 bits, basta utilizar aqui a tabela da esquerda. E vamos entender um pouquinho melhor o que é esse tal de política de roteamento, marcação de rota, o que traz isso para a gente no dia a dia, na prática. Então vamos lá, essa tabela aqui que a gente está mostrando para vocês aqui é a tabela da Morcego Telecom que está instalada lá no roteador 2. A gente vai fazer isso tudinho junto com vocês aqui. E qual que é o intuito dela? Bom, a Morcego Telecom ela tem dois clientes, o RT1 e o RT3. Imagine que ambos precisam falar entre si, conversar através da rede ou através da internet. Então o roteador 1 vai divulgar a rede 926810 e 926820 para o RT2. RT2 vai passar essa rede adiante, adicionar ali, lógico, o seu ASPF e chegar lá o prefixo no roteador 3. Então o roteador 3 agora passa a conhecer via BGP as redes internas do roteador 1, o 926810 e o 926820. Da mesma forma que o roteador 3 vai divulgar lá para o RT2, que por sua vez vai divulgar para o RT1 as redes 92830 e 40. Beleza, todo mundo falando com todo mundo. Se a gente abrir aqui o roteador 1, por exemplo, se vocês virem aqui em Routing BGP, você vai ver que eu tenho um peer BGP, que ó, entre o roteador 1 eu só tenho um peer BGP, que é, claro, o roteador 2, e através desse peer BGP eu estou recebendo aqui dois prefixos. Que prefixos são esses? IP Routing, se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, 192.168.30 e 192.168.40. Se vocês olharem aqui em atributo, o ASPF está exatamente o que a gente demonstrou aqui no laboratório, ó. Primeiro pacote originado em 65.502, passa por 65.501 e chega aqui no roteador 1. Então 92.130, 92.140. Se a gente analisar lá no roteador 3 e dar IP Routing, se a gente vir aqui em IP Routes, vocês vão ver o mesmo esquema, o 92.16810 e o 92.16820, e eu só tenho também apenas um peer BGP, onde eu recebo esses dois prefixos. Os nossos BGPs aqui eles já estão configurados, então eu não vou precisar de ficar configurando eles manualmente, até porque a gente já tem vídeos daqui no canal explicando essas configurações de BGP em MikroTik também. Então a ideia aqui é a gente focar principalmente nos filtros, porque a gente sabe que as boas práticas de mercado determinam que você não deveria, pelo menos, deixar o seu BGP com as configurações padrões. Então a gente sempre tem que aplicar filtros no BGP a fim de evitar loops de roteamento, melhorias de parâmetros de atributos, assimetria, se dependendo do caso for uma forma de trabalho que você não quer dentro do seu ambiente de rede, porque isso causa problemas dependendo do que você trabalhar. Tudo isso, né, é necessário a gente trabalhar em cima dos prefixos para fazer essa manipulação. Então, embora a gente não vai demonstrar a configuração do BGP em si, a gente vai demonstrar aqui a configuração dos filtros. Então, vamos abrir aqui o roteador 2 para vocês verem que ele já está também com o BGP ativo e recebendo os prefixos. Ó, eu tenho dois BGPs ativos, um com o RT1 e um com o RT3. Então a Morcego Telecom aqui tem esses dois BGPs e recebe, ó, dois prefixos de cada um. Como que a gente poderia trabalhar com as communities desse cenário então? Por exemplo, a Morcego vai configurar os filtros e vai passar a lista de communities para os nossos clientes, o cliente RT1 e o RT2. E o que indica essa lista de communities?
Vamos dar uma olhada aqui na primeira community. A gente tem uma sequência de 5 números uns, 2 pontos 450. Olha só o que isso representa. Ó. Permite divulgação para RT3. Então, ou seja, se o roteador 1 marcar as rotas dele, o 921810, 921820, com sequências de 1, 2 pontos 450, marcar esses prefixos e divulgar para o roteador da Morcego, o roteador da Morcego vai receber essas rotas com esse prefixo e vai permitir a divulgação delas lá para o roteador 3. Então, ou seja, nesse caso aqui o roteador 3, nesse caso aqui o roteador 1 marcou a rota, na hora que ela chega aqui na Morcego, opa, está marcada, faça essa ação. Da mesma forma que se o roteador 1 chegar aqui e marcar os prefixos dele com a sequência de números 1, 2 pontos, sequência de números 1 de novo, o que é para fazer? Ó, permite a divulgação para o roteador 3. Então, beleza, o roteador da Morcego vai permitir divulgar. Entretanto, ó, set 1 prepende 1. Ou seja, ele vai aumentar ali o ASPF desse prefixo recebido. Então, RT1 marcou essas duas rotas com esse parâmetro. Roteador 2 vai permitir essas rotas serem divulgadas por roteador 3, porém vai adicionar um prepende ali do ASPF dele. A gente vai mostrar já já no laboratório. Mas, se o roteador 1 marcar o prefixo com 666, 2 pontos 666, ó, dropa todas as divulgações. Então, embora o roteador 1 esteja divulgando os prefixos aqui para o roteador 2 recebe isso, opa, tá com a marcação de drop. Então, não divulga isso para ninguém. As communities aqui de baixo são do lado do roteador 3. Se o roteador 3 marcar um 92830, 92840 com 2222, 2.450, ó, permite divulgação para o roteador 1. Então vai acontecer o mesmo efeito. Roteador 3 divulga esse prefixo com a marcação, roteador 2 recebe, olha a marcação, opa, é para permitir isso daqui passar lá para o roteador 1. A mesma coisa aqui do prepende vai acontecer do ponto de vista do roteador 3, e agora para dropar tudo, o roteador 3 tem que marcar com 777. Então as ações que as communities vão tomar, elas são as mesmas. Só que aqui do lado direito a gente está trabalhando com communities estendidas, que é para no caso de ASNs de 32 bits. Então chega de papo, bora demonstrar como que a gente faz isso. Eu vou acessar aqui inicialmente o roteador 2 e a gente vai demonstrar as configurações em cima dele. Para a gente demonstrar aqui a configuração das communities, eu vou começar pelo roteador 2. Vocês podem vir aqui em Routing Filters e vão ver que não tem nada configurado ainda. Para a gente começar as configurações, eu vou começar do ponto de vista do roteador 2 para o roteador 1. Então eu vou tratar aqui os filtros relacionados a essa seção BGP aqui. Então bora lá. Aqui em Route Filters eu vou a DD, ele pede pra gente aqui um chain. E o que a gente vai fazer com esse chain aqui? Eu vou botar um nome para ele, por exemplo, Route Filter -BGP -RT-1-in. Aqui eu vou permitir qualquer prefixo de 0 a /24. Aqui embaixo a gente define o que eu espero receber nesse prefixo. Então, ou seja, qualquer coisa que o roteador 1 me enviar, eu vou ler alguma informação desse prefixo. E que informação vai ser essa? A community. Se esse prefixo for de 0 a /24, ou seja, até /24, e estiver marcado com a community XPTO, como por exemplo a community 2.450, o que o meu roteador vai fazer? Ele vai aceitar e vai marcar ela com 450 de local preference. Então, ou seja, se o roteador 1 marcar ali os prefixos que ele está enviando para o roteador 2 com essa community aqui, meu roteador 2 vai aceitar ela e vai marcar
e vai aumentar a prioridade daquela rota para 450 caso ela esteja marcado com essa community. Show de bola? Beleza? Fizemos o primeiro filtro. Acabou? Com certeza não. Então a gente clica aqui 2 vezes, copia mais uma vez. E o que a gente vai fazer se a gente receber um prefixo até barra 24, porém marcado com a community 111111? O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai aceitar. E se a gente olhar aqui na tabelinha, ó, eu tenho que marcar o prepend em cima desse filtro. Então, como que a gente faz isso? A gente aceita, ó, bota um 450, porém, como é um filtro de entrada, a gente não vai tomar nenhuma ação. Então, a gente só permite por enquanto e depois, na divulgação, a gente seta o prepend. Vocês vão ver só. Então, aqui no filtro de entrada para o roteador 1, ó, beleza. Fechamos a segunda parte. Acabou? Ainda não. Vamos clicar aqui, copiar mais uma vez. Agora eu vou aceitar qualquer rota de barra 24, porém sem marcação de community nenhuma. Eu vou aceitar, mas eu não vou marcar nenhum local preference nela. Beleza, vou aceitar aqui e qualquer coisa que não for até barra 24, eu simplesmente venho aqui e dou um discard. Você pode fazer um filtro melhor do que esse, é claro, por exemplo, sem isso daqui. Vocês vão entender depois aqui porque que eu estou aceitando qualquer prefixo sem marcação também. Vai ser justamente por causa do drop todas as divulgações. Então beleza, o que eu falta fazer agora? Associar esse filtro que eu acabei de criar dentro da minha seção BGP. Então eu venho aqui, ó, clico na seção com o roteador 1, em InFilter, eu venho aqui e dou um IN. Na hora que eu clico aqui, ó, você vai ver que, ó, não acontece nada, eu só estou continuando recebendo esses 2 prefixos normalmente. Por quê? Eu dei match, ó, nessa regra aqui, ó, permitindo tudo sem marcação. Tanto que se eu desabilitar ela, ó, olha o que acontece, ó, meus prefixos somem. Então beleza, eu estou dando match nesse filtro que eu acabei de criar, show de bola. Tanto que se a gente dá um refresh aqui, ó, ele volta os prefixos normalmente. Então beleza, a gente sabe que o meu roteador 1 está divulgando lá para o roteador 2 os prefixos 921810 e 921820, porém sem marcação de rota nenhuma. A gente confirma aqui em IP Routes, a gente vê que, ó, o 921810 eu não tenho nenhum atributo setado nele. Então beleza, vamos lá para o roteador 1 e vamos marcar a rota e ver o que acontece. Então vou lá no roteador 1, no meu roteador 1 a gente vai fazer o mesmo esquema, a gente vem aqui em Routing, Filters, e aqui em Routing Filters a gente configura os filtros que a gente quer. Então eu vou adicionar mais um aqui e vou botar aqui Route Filters, Out. O que eu vou permitir nesse Route Filters aqui? Bom, de acordo com a minha topologia, simplesmente o 921810 e o 921820. Então eu vou botar aqui o 921810, show. Agora, em BGP, vocês lembram que lá no roteador 2 eu vim aqui para ler a minha community. Nesse caso, a gente não precisa de ler uma community, a gente precisa de setar uma community, a gente precisa marcar a rota. Porque quem está criando a rota 921810 é o roteador 1. Então é o roteador 1 que precisa marcar esse prefixo. E como que a gente marca esse prefixo? Bom, basta a gente vir aqui em BGP Actions, e aqui em BGP Actions a gente tem a opção de Set BGP Communities. E aqui em Set BGPs Communities a gente vai marcar elas como 1. Então 2 pontos, 450, e o Action vai ser permitir. Ok, show de bola. Fizemos aqui para o prefixo 10, vamos fazer agora para o prefixo 20. Então, tanto o prefixo 10 quanto o prefixo 20 vão ser marcados com essa community aqui de 2 pontos, 450. Vou dar um ok, vou lá no meu peer BGP e vou aplicar o meu filtro.
apliquei o meu filtro, pluft, não aconteceu nada, você viu que pelo menos o uptime da sessão caiu. Vamos voltar lá no roteador 2 e vamos ver, ó, continuo recebendo 2 prefixos, porém a sessão caiu, né? Você viu que teve um reset da sessão aqui. E como que a gente confirma que a gente está recebendo realmente agora as communities do BGP? Eu venho aqui em Peer Router, na rede 192.168.10, olha aqui o que eu tenho em atributos, BGP Community 112.450. Reparem que quando eu recebi esse prefixo, olha o que o meu BGP fez, pluft, setou um local preference de 450. Então, ou seja, o roteador 1 marcou lá o prefixo dele, no momento que ele marcou o meu prefixo, meu roteador leu a marcação, opa, e tomou uma ação. Qual que é a ação que é essa? Aumentar a prioridade ali do prefixo para local preference de 450. Tanto que se eu remover aqui, por exemplo, do 92.168.20 a marcação, você vai ver que eu não vou ter um local preference setado. Vamos confirmar? Volto aqui no roteador 1. No roteador 2, eu permito o 92.168.20, mas eu não vou marcar a rota. Eu vou tirar a marcação e vou dar OK. No momento que eu tiro a marcação e dou um OK, ó, se eu voltar no meu roteador 2, ó, olha só o que acontece, ó, sumiu o meu local preference. Para efeito de comparação, ó, vamos abrir aqui a rota 10 e a rota 20 para a gente comparar. Ó. A rota 10 que eu marquei lá, a community, meu roteador 2 marcou com local preference de 450. A rota que eu não marquei, ó, meu roteador 2 só aceitou. Então eu volto aqui no roteador 1, ó, marco de novo a minha community, ok, de novo, no momento que eu marquei, volto no roteador 2, ó, você vê que ele já aumenta a prioridade perfeitamente. Beleza, então o nosso filtro aqui do roteador 2 para o roteador 1 está funcionando perfeitamente. Vamos fazer agora o mesmo filtro, só que agora do ponto de vista do roteador 3. Então lá no roteador 2 vou fazer um filtro para os prefixos que eu recebo aqui no roteador 3. Como que a gente faria isso? Bom, mesmo esquema. Volto aqui no Route Filters, só que agora ao invés de ser para o roteador 1, eu vou fazer para o roteador 3. Para facilitar a nossa vida, eu vou vir aqui no terminal, em Routing Filters, e vou dar um Export Terce, que ele vai mostrar já os comandos prontos para a gente. Eu copio aqui, vou abrir o Notepad e vou colar aqui no Notepad. Aqui no Notepad eu vou esticar um pouquinho para o canto. A gente vai alterar aqui basicamente o que? BGP RT1. Onde tem RT1, eu coloco RT3. Então, troquei todos os parâmetros aqui de RT1. Então, ó, só tem o RT3 aqui. E o que a gente vai fazer? Ó? Se eu tiver a marcação de 1.142.450, isso era para o roteador 1. Se a gente voltar na nossa tabelinha aqui, ó, o roteador 3 ele tem que marcar com 2222, 2.450 e 2222, 2.2222. Então vamos botar aqui no nosso filtro esse parâmetro. Então 22222 e a gente vem aqui, ó, copia, cola. Basicamente é copiar então novamente, voltar no roteador 2 e colar o nosso filtro. Xablau. Filtro copiado. Vocês podem reparar aqui, ó, que eu tenho dois filtros configurados agora, um para o roteador 1 e outro para o roteador 3. Eles basicamente são os mesmos filtros. A única coisa que mudou de um para o outro foi justamente as communities que a gente vai fazer as leituras dos prefixos. Então basta a gente vir aqui no roteador 3, no filtro in. Se eu botar o in aqui no roteador 3, beleza, nosso filtro está configurado. Vocês veem que ele reseta a sessão. Basta agora então a gente ir lá no roteador 3 e fazer a mesma configuração de filtro que a gente fez no roteador 1. A única coisa que vai mudar vai ser o quê? Basicamente, a rede que a gente vai divulgar. No roteador 3, a gente vai divulgar o 92.168.30 e o 92.168.40. Então, vou só copiar e colar aqui. Ploft. A gente vem, então, Route Filters.
Eu já tenho aqui meus filtros configurados que acabamos de colar. A gente só vai fazer alguns ajustes. Que ajustes são esses? Bom, eu vou marcar os meus prefixos aqui, inicialmente com 450. Então, 450 aqui e 450 aqui. Beleza, eu estou marcando os meus prefixos com 2222.450. Então, isso significa que, do ponto de vista do roteador 2, 192.168.30 e 192.168.40 tem que estar com esse local preference. Não recebi ainda porque eu não apliquei o filtro aqui no ponto de vista do roteador 3. Então eu aplico aqui o filtro no roteador 3, aplicado o filtro, vou fazer um refresh aqui no Peer 2 e quando eu volto aqui na rede 192.168.30, olha só o que a gente tem. A gente já tem aqui, ó, as nossas communities setadas e os nossos local preference setados corretamente. No momento que o roteador 3 remove ali a marcação de community, você vai ver que ó, automaticamente o meu filtro BGP, ó, pluft, ele já remove todos os atributos que ele acabou de configurar. Então, galera, vocês veem aí um benefício que a community traz pra gente. Sem intervenção nenhuma do operador da rede da Morcego Telecom, os próprios clientes ali com base nas marcações dos prefixos, você vê que a própria rede age e reage de acordo com as marcações que foram feitas. Beleza, então nossos filtros de entrada já estão funcionando perfeitamente. Bora agora então trabalhar com os filtros de saída. Para os filtros de saída, a gente vai fazer a configuração também agora aqui no ponto de vista do roteador 1 inicialmente e depois para o roteador 3. E o que são esses filtros de saída? Basicamente vão ser as ações tomadas com base também nos filtros de entrada. Então, ou seja, nos parâmetros recebidos que a gente fez lá no filtro de entrada, a gente vai tomar determinadas ações nos filtros de saída. E que determinadas ações são essas? Bom, basicamente o que está descrito aqui na nossa tabelinha. Por exemplo, do ponto de vista do roteador 2 para o roteador 3 lá, a divulgação vai ser o quê? Ó? Se eu receber o que eu vou fazer para divulgar para o roteador 3? Ó, eu seto um prepend de 1 BGP. O que vai acontecer então se eu setar com 2.450? Eu simplesmente permito a divulgação. Então o roteador 3, se o roteador 1 marcar com essa community aqui, o roteador 3 vai receber o prefixo normalmente. Se o roteador 1 marcar o prefixo com tudo 1, o roteador 3 vai receber o prefixo aqui com um prepend a mais. Vamos ver isso na prática. Então vamos lá. Se eu estou falando do prefixo que eu vou divulgar para o roteador 3, eu vou trabalhar em cima dessas communities aqui. Como por exemplo, a 1. Vamos lá então fazer o filtro de saída para o roteador 3. Vou clicar aqui em mais, vou lá em matches e bora trabalhar aqui nos filtros de saída. Vou chamar aqui de BGP RT3 out. O que eu vou fazer com esse filtro aqui? Bom, o prefixo ele tem que ser pelo menos 1/24, né? Se ele der match aqui com 1, o que eu faço com ele? Eu permito ele passar e aumento aí, ó, o prepend em 1 com o meu ASN. Quem que é o meu ASN? O 65.501. Então, no momento que eu receber aqui no meu filtro de entrada essa marcação de community, lá para o roteador 3, olha, eu permito o pacote, porém eu seto um local preference. Show de bola! O que vai acontecer se eu receber o meu prefixo aqui com essa community aqui? Então, bora lá na saída de novo. Então, faz um copy aqui. Se eu recebo com final 450, eu não vou adicionar o prepend, porém, ó, eu vou permitir esse pacote passar. Show de bola! Mas o que a gente tem? Se a gente olhar na tabelinha, ó, tem o 666 lá. Então, o que isso significa? Se o cliente marcar com 666, o que eu faço com o pacote? Vem aqui, ó, 666. Eu tomo uma action de
drop. Então, no momento que o roteador 1 marcar o prefixo dele com essa community, eu simplesmente vou dar um drop no pacote. Então, eu vou colocar aqui o discard aqui em cima, só para ele efetuar primeiro. E no mais, eu não vou permitir mais nada de passar aqui, porque os únicos filtros que eu quero trabalhar vão ser esses daqui. Então, eu vou dropar todo o restante. Então, esse é meu filtro aqui para o roteador 3. Vamos ver se ele vai funcionar? Então, eu vou vir aqui no Peers e aplicar o meu filtro de saída para o roteador 3. Então, beleza, apliquei o meu filtro de saída para o roteador 3. Ele vai resetar a sessão, show de bola. Vamos ver então o que eu estou divulgando lá para o roteador 3, partindo aqui do princípio que as redes 192.168.10 estão marcadas com essa communities aqui, como você vê. Bom, se os prefixos estão marcados com essa community aqui, o que meu roteador vai fazer? Vai divulgar para o roteador 3 perfeitamente. Então, se eu ir lá no roteador 3, olha, eu estou recebendo 2 prefixos, bonitinho. IP route é o 192.168.10, o ASPF está certinho, reparem que ele tá, transita a community, ele leva essa marcação junto com o pacote e a gente confirmou aqui que meu filtro de saída está perfeito. Beleza, agora vamos exercitar esses parâmetros de community aí. Por exemplo, se eu marcar um prefixo com tudo 1, o que o meu roteador 2 vai fazer? Ele vai adicionar um prepend. Então vamos lá no roteador 1, vem aqui no roteador 1 e vamos alterar a marcação da rota 192.168.10. Ao invés de marcar ela com tudo 1, 2.450, eu vou marcar com tudo 1, 2 pontos, tudo 1. Então eu vou dar um OK aqui, profit, e vamos voltar lá no roteador 3. No roteador 3, eu ainda estou recebendo 2 prefixos, porém, no momento que eu olho aqui, o ASPF do 192.168.10 com o 192.168.20, olha só a diferença. No momento que eu marquei a minha community aqui, olha o que me aconteceu com o meu ASPF. Eu fui adicionado um prepend, coisa que não ocorreu quando eu marquei com 450. Então reparem que lá no roteador 1, com a marcação que eu fiz lá no roteador 1, eu manipulei as rotas que são entregues lá para o roteador 3, sem que eu precisasse de mexer aqui no roteador 2. Então a gente começa a deixar de operar em prefixos, galera. A gente começa a operar simplesmente com communities. Como até o professor Lassier fala, a gente vira o tal do operador de community, porque com base nessas communities que a gente marca ou desmarca a rota, a gente consegue fazer a rede agir e reagir com base nessas remarcações. Vamos fazer um último teste, por exemplo, com a community 666. Então, ou seja, a rota que o roteador 1 marcar com 666, roteador 2 vai receber ela, porém não vai divulgar ela para ninguém. Bora ver isso aqui então, vou lá no roteador 1, vou marcar o prefixo 92.168.20, melhor, 92.168.20 com 666. Marquei a rota, profit. Quando eu volto no roteador 3, roteador 3 agora só recebe um prefixo, que coincidentemente é quem? O 92.168.10. Por que eu não vejo o 92.168.20 aqui? Porque se a gente ir lá no roteador 2, roteador 2 recebeu o 92.168.20 com a community 666, a famosa community de Black Hole. Ou seja, eu recebo essa community e com base nela, meu roteador 2 faz o quê? Não divulga ela para ninguém. Tanto que, se a gente vir aqui em Advertisement, você vai ver que quando eu marco aqui, quando eu desmarco aqui a 666, vou desmarcar aqui a 666 e vou botar 450. Quando eu desmarco a 666 do roteador 2, puf, ele já divulga o 92.168.20. E se eu ir lá no roteador 3, agora eu recebo o 92.168.20. Olha só que legal, galera, sem eu precisar de mexer nos roteadores intermediários no meio do caminho. A própria rede está reagindo
as marcações que a gente está fazendo nela. Bom, para a gente finalizar aqui então o nosso vídeo, basta a gente então fazer agora o filtro de saída, só que agora para o roteador 1, porque a gente já fez o filtro de entrada e saída para o roteador 3, com base, é claro, nas informações que recebemos do roteador 1, agora a gente tem que fazer o filtro de saída para o roteador 1, com base nas informações que recebemos do roteador 3. Então eu vou pegar aqui o terminal para ficar mais fácil. E aqui no terminal eu vou fazer os filtros de Alt. Os filtros de Alt eu vou simplesmente copiar e colar aqui, pluft. Eles já estão criados aqui embaixo, ó, como vocês podem ver. Eu vou subir aqui para a gente adequar. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem filtros de entrada, tanto para o roteador 1 quanto para o roteador 3, e filtros de saída, tanto para o roteador 1 quanto para o roteador 3. E da mesma forma que a gente fez lá para o roteador 3, o que é? Ó? Roteador 3, ó, eu recebi aqui, por exemplo, um prefixo que vai ter a marcação 2222-450. O que eu vou fazer com esse prefixo? Ó, vamos olhar aqui no roteador 1, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui a segunda opção. Se a gente olhar aqui, o que a gente tem, ó? Se eu receber com 2222-450, o que eu vou divulgar lá para o roteador 1? Ó, se a rota tiver marcada assim, eu simplesmente, ó, permito. Beleza, mas se a rota tiver marcada com tudo 2, o que o meu roteador 2 vai fazer lá para o roteador 1? Bora ver aqui. Então ele vai vir aqui, olha só, no filtro por roteador 3, eu recebi a rota com essa marcação, eu permiti e marquei um local preference 450. O que eu vou fazer na divulgação? Ó, na divulgação que tiver com essa marcação, ó, eu seto um local preference perfeitamente. Basta a gente ajustar aqui o filtro de output pro roteador 1 e as nossas configurações de community estão finalizadas até o momento. A gente pode testar essas communities lá no roteador 1 da mesma forma que a gente fez no roteador 3. Aqui no roteador 3, ó, eu estou marcando a 92830 com a marcação de 450 e o 92840, ó, eu não estou marcando nada. Não estou marcando nada. O que isso significa lá para o roteador 1? Roteador 1, ó, só recebe um prefixo. Por que ele só recebe um prefixo? Porque, ó, eu só recebo o prefixo que eu estou fazendo essa marcação. Tanto que se eu voltar lá no roteador 3 e fazer a marcação na 926840 e aplicar, quando eu venho no roteador 1, ó, olha só o que está aqui, 926840. Volto lá para o roteador 2, volto para o roteador 3, desmarco, pluft. Olha o que acontece no roteador 1, ó, some a rede. Olha só como que te dá muito mais flexibilidade do ponto de vista de configuração, do ponto de vista de configurar políticas de roteamento mais robustas e como também melhora aí a sua engenharia de rede. Então, ou seja, galera, trabalhar com communities, cara, é só benefício. Embora você tenha que ter uma bagagem um pouco maior dos conhecimentos de BGP, a nível de configuração torna muito mais fácil a implementação de uma política de roteamento robusta. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado do conteúdo que passamos aqui hoje. Então, se você gostou, a única moralzinha que a gente pede é você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com todos os seus amigos e não esquece de comentar aqui embaixo sobre vídeos que vocês querem ver aqui no canal para a gente sempre entregar o melhor conteúdo possível para vocês. Não se esquece também que temos nossa comunidade do Discord e do Telegram e também o nosso curso de redes computadores que eu sempre deixo aqui na descrição dos nossos vídeos. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!